Seja bem-vindo a mais um vídeo do Cortes da Palavra de Deus. Antes de continuar, deixe um like nesse vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Quando a gente entende que dessa simplicidade, começa a se exercitar, né? Com esse coração, eu quero aprender, eu sei que eu posso errar, eu quero fazer de tudo para que não erre. Agora, outro dia alguém me perguntou, pastor, e se eu errar? E se você errar, pede desculpa. Você falou, como assim? Eu falei, mais ou menos assim, desculpa aí, foi mal. Eu estava tentando ser usado por Deus, queria ter sido uma bênção na sua vida. Dessa vez não deu, na próxima eu vou acertar. Sabe, querido, a gente precisa jogar um pouco fora a nossa reputação. A maioria de nós fica preocupada demais com o que vão achar ou pensar da gente. É importante que as pessoas saibam que a gente é gente como qualquer outro, que a gente é de carne e osso, que a gente está sujeito a erro, né? É lógico, querido, que eu não fico contando com isso, eu não quero errar desde o início. Mas eu já errei, eu já fiz laboratório com os dons para tentar entender os dons, sem pedir permissão nenhuma para Deus, sem saber se podia, né? Eu já fiz coisas que era para ter dado muito errado. E eu vejo Deus na sua bondade e misericórdia, às vezes arrumando, ajustando as coisas e diz, eu ainda assim vou te usar. E com o tempo, querido, a gente vai crescendo, com a prática nós vamos amadurecendo. É muito importante que a gente entenda, querido, né, como mover nos dons do Espírito, debaixo de supervisão. Eu sempre gostei de trocar experiência com gente que já andou mais do que eu, né, porque a gente vai descobrindo. Quando eu comecei a experimentar a palavra de conhecimento, no início do meu ministério, era a hora que eu estava orando por cura. E aí as palavras de conhecimento começavam a vir sobre o tipo de enfermidade que Deus estava curando, né? E muitas vezes eram palavras de conhecimento detalhadas. Às vezes eu dizia, aqui do meu lado direito uma pessoa aqui assim, 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 com isso há tanto tempo, Deus está te curando. Quando dava essas palavras, a pessoa era curada na hora. Mas às vezes a palavra de conhecimento, ela vinha de uma forma vaga, não era tão intensa. E aí eu ficava, bom, vai que eu falo que é Deus e não é Deus. Então é melhor não falar. Eu dizia, mas se Deus está dizendo que Ele está curando, mesmo se eu não falar, então Ele deve estar curando. Depois, na hora do testemunho, eu descubro. Mas quando eu não falava nada, nunca tinha o testemunho. Um dia eu fiquei naquela, será que eu preciso falar mesmo isso? Mas pela falta de convicção, se era ou não Deus, aquela palavra de conhecimento que eu não tinha certeza, eu falei assim, eu creio, qual o argumento que eu usei? A fé é minha, tenho direito de crer no que eu quiser. Né? Não falei, Deus me disse, mas falei, eu creio que alguém está sendo curado disso. E a pessoa foi. Eu ficava naquela dúvida, falo, não falo, é, não é, né? Até que alguém me explicou a importância, né, de falar, de liberar essa palavra. Uma outra situação que aconteceu com essa questão das palavras de conhecimento é que quando eu estava orando por cura, muitas vezes eu sentia de repente no meu corpo um tipo de dor ou de enfermidade que eu não tinha. E eu lembro nessa época de ter conversado com o pastor Harold que ministrou aqui. Eu falei, cara, me ajuda, você que tem mais experiência. Eu falei, eu estava orando por cura, eu tenho tido essa experiência quando comecei a andar com ele. Eu falei, mas tem hora que eu sinto que o diabo está me retalhando. Ele falou, como assim? Eu falei, não, cara, só eu estar debaixo da unção de cura abençoando os outros, ele começa a me atacar com as enfermidades que eu não tenho. Eu falei, não aceito isso. Eu falei isso, o Harold começou a rir. Eu falei, por que você está rindo? Ele falou, Luciano, quando eu estou orando por cura, eu também tenho sintomas de enfermidade, mas para mim não é o diabo atacando. Eu falei, é o quê? Ele falou, essa é uma das formas que a palavra de conhecimento opera na minha vida. É uma das maneiras de Deus me saber fazer o tipo de enfermidade que Ele vai curar. Ele falou, então quando eu descrevo o que eu estou sentindo naquele momento, sempre tem pelo menos uma pessoa que tem exatamente aquilo que eu tenho. E na hora que eu oro com ela, some o dela e some o meu. Nunca vi na Bíblia, querido, uma explicação que a palavra de conhecimento poderia funcionar dessa forma. O que eu fiz na próxima vez que eu estava orando por cura e senti algo? Parei. Tem alguém aqui sentindo isso, isso, isso? Alguém? Eu estou sentindo exatamente isso. Acabei de pedir a Deus que me tocasse. Vem cá. Eu orava, sumiu dele, sumiu o meu. Porque a gente aprende, querido, pela prática, né? Eu nunca soube em lugar nenhum que a palavra de conhecimento podia se manifestar dessa forma. Mas quando a gente está sendo acompanhado, além de poder aprender com a experiência de outros, a gente também pode ser supervisionado, orientado. Então, esse é um terreno, querido, que eu acredito que a igreja deveria estar funcionando melhor no discipulado, na prática, né? Os pastores que trabalham comigo, eles se movem em muitos dons de uma forma muito parecida com a minha. Alguém falou, é porque eles estão debaixo do mesmo manto? Eu falei, não, é porque eles estão na mesma escola. Né? É natural que eles reproduzam do jeito que me viram fazer, né? Porque esse foi a maneira que eles aprenderam. Não quer dizer que a maneira de Deus
operar o dom ou usar alguém, seja só da forma, né, que eu faço, mas é essa escola que eles estão tendo. E eu creio que à medida que a gente entende essa simplicidade do testemunho interior, querido, Provérbios 20, 27 diz: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Nós precisamos entender, né, que é um lugar onde Deus traz direção, orientação, onde o Espírito Santo fala conosco, que é no nível do nosso espírito. Agora, para muita gente, quando a gente fala do espírito, que é uma coisa confusa. Eu acredito que à medida que a gente cresce em Deus, a gente pode se exercitar em algumas coisas que vão nos ajudar. Por exemplo, eu creio que todo crente ele deve se encher da palavra de Deus, ele deve ler muito a Bíblia. Você pode dizer amém? O livro de Hebreus diz que a palavra de Deus é como uma espada afiada de 2 gumes, que ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito. Então, alma e espírito, que não são a mesma coisa, mas eles estão muito juntos. A palavra tem o poder de separá-los. Quanto mais você se enche da palavra, querido, há uma consciência que você pode atingir do seu próprio espírito em relação ao que é a sua alma. A oração em línguas, a Bíblia diz: o que ora em línguas, em espírito ora. Eu creio, querido, que a oração em línguas é uma das ferramentas mais poderosas que o crente tem à sua disposição. Paulo diz: se eu orar em línguas, ele diz: o meu espírito ora. E ele diz que a pessoa que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Nesse processo de orar em línguas, é o seu espírito, pelo Espírito Santo, falando em línguas, né? O exercício disso nos faz nos tornar mais conscientes do nosso próprio espírito. Porque eu acredito, querido, que assim como você pode exercitar o corpo, assim como você pode exercitar a mente, você pode exercitar o seu espírito. E à medida que nós vamos, né, nos disciplinando em algumas práticas, se encher da palavra, oração em língua, vai ficando mais fácil você perceber o que é esse testemunho interior. Mas eu quero que você pense nessa forma: assim como a gente tem essa convicção da salvação pelo testemunho do Espírito Santo, muitas vezes Deus vai trazer essa convicção interior. Aquele pastor me aconselhou e falou: Luciano, aprenda a escutar o seu coração. Eu lembro de uma ocasião que logo depois que ele me deu esse conselho, eu estava andando pela rua, eu passo por uma praça e eu vejo um mendigo deitado debaixo de um banco. Era uma noite fria. Eu estava usando uma blusa de lã nova. Nossa família tinha passado assim por um período financeiro muito difícil. Eu e meus irmãos, graças a Deus, né, que alguns irmãos manifestaram misericórdia, carinho. A gente durante um tempo usou muita roupa ganha. Depois estou eu lá ralando como office boy, juntando dinheirinho. Depois de uns 3 meses juntando a sobra do salário, a gente dizimava. A maior parte era para ajudar em casa, mas tinha um pedacinho que era nosso. Depois de uns meses juntando aquilo, eu um dia estou numa loja da C&A e ouço aqueles anúncios de promoção no setor de inverno, né? Eu corri lá, achei essa blusa de lã em promoção, gamei nela. Já o inverno já estava assim acabando, depois já estava começando a liquidar. Eu tinha noite que nem estava tão frio, mas já estava lá com a blusa de lã suando, mas querendo usar minha blusa nova, porque, né, era a primeira blusa que eu consegui comprar com o meu salário. Usei uns meses da minha parte, ainda parcelei o resto, mas estou lá usando a blusa e eu estou todo contente, né? Porque aquilo me dava um senso de realização, consegui. Agora, eu estou com a minha blusa nova e eu estou passando por esse mendigo e me vem forte no meu espírito uma convicção de que eu tinha que aquecer o cara que estava ali sem blusa. Eu parei, fiquei olhando o cara, pensei: Deus, se for você falando comigo, considerando que o Senhor não deve ter em mente que eu passe a noite abraçado com esse cara, por eliminatório, o Senhor deve estar pedindo minha blusa. Irmão, pensa num trem que me doeu. Eu dizia no meu coração, dizia: Deus, ele não toma banho, ele deita em qualquer lugar. Em 3 dias ele acabou com a blusa. Comigo, pelo menos uns 3 anos. Eu falei: o que o Senhor prefere? Nesse momento tem um com frio. Daqui 3 dias vão ser 2 com frio, eu e ele, porque ele vai acabar com a blusa. Não tem inteligência nisso. Mas por mais que a cabeça está lutando contra, meu coração diz: acorda o cara e dá a blusa para ele. E eu, numa luta com a minha cabeça e meu coração, acordei o cara. Falei: Deus mandou aqui para lhe aquecer. Tirei minha blusa, falei: estou te dando minha blusa. Ele pegou, vestiu. Nem obrigado o infeliz falou. Vestiu, voltou a dormir. Eu fiquei com uma raiva que nem agradeceu.
Queria pegar de volta, mas já estava tão sujo. Pensei, amém. Irmão, minha cabeça dizia, você é bobo demais. Mas o meu coração, querido, entrou num lugar de realização que eu não sei te explicar. E naquele dia, indo para casa, mal sabia eu que meu pai, passei um frio, mal sabia eu que meu pai quase ia me aquecer, era no couro, né? Faltou pouco para eu levar um cacete dele por ter dado minha blusa para um mendigo. Ele não entendeu aquilo de forma alguma, né? Principalmente assim, considerando aí o pacote todo. Mas eu lembro que dentro de mim, querido, uma alegria de ter obedecido aquela instrução. E naquele dia o Espírito Santo falou comigo e disse, se você aprender a me ouvir, eu vou te levar a um lugar de muitas experiências, né? E eu posso aqui, querido, virar dias te contando experiências que Deus, na sua graça, misericórdia, tem nos levado a ter por essa coisa de aprender a escutar o coração. Então, eu creio que a gente precisa se exercitar. Há momentos, querido, que você pode ter pensado, você pode estar pensando, eu devo ter ouvido Deus, e você vai fazer a checagem, a conferência, talvez você descubra que não é. Uma noite eu sonhei que tinha um casal da igreja, meu primeiro ano de pastoreamento, acho, os primeiros anos. Mas eles quebrando pau, brigando feio. Era um negócio assim, um barraco sem tamanho. E eles eram o tipo de casal assim que você nunca via nem mudar o tom de voz um com o outro. Pensei, falei, bom, ou eu posso estar tremendamente equivocado, e ser só um sonho. A Bíblia diz, acho que no livro de Jeremias, quem tem sonho, conte como sonho. Eu falei, ou Deus pode estar me revelando algo que eles estão escondendo. Saí para a oração, era umas 5 da manhã, escuro. Passo no caminho, na frente da casa deles, vejo a luz da cozinha acesa, movimento, parei o carro. Fui bater na porta, o irmão atendeu, né? Falou, o que o senhor faz aqui tão cedo? Falei, estava indo para a igreja orar. Vi o movimento, imaginei que tinha um café da manhã gratuito, né? E pensei a possibilidade, não, pastor, entra aí, que benção, a gente está feliz, né? E sentei tomar o café da manhã. Aí fui primeiro em cima da irmã, não porque elas falam demais, elas são mais honestas, tá bom? Para não ficar mal entendido isso. E aí, irmã, como é que tá o maridão? Ela abriu um sorriso. Pastor, eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito na vida do meu marido, pela forma como vocês têm tocado a vida dele. Ele tá uma benção, já abriu um sorrisão para ele, pegou na mão dele, ele de volta, tal. Por quê? Eu falei, por nada, curiosidade. E a hora que eu comecei a fazer a sondagem toda, a checagem toda, irmão, aquele sonho, aquela briga só aconteceu no meu sonho, nunca aconteceu nem antes nem depois, eles eram muito próximos, né? Eu cheguei a checar isso claramente, é que foi, talvez dormir de barriga cheia, não sei, né? Eu talvez, não precisava ter feito esse comentário, né, irmão? Mas eu não preciso, querido, toda impressão que me dá, né, correr que nem um louco, tem que ser Deus nesse negócio. Eu posso checar. E com o tempo, querido, eu vou aprendendo o que é, o que não é, quando não é, com a própria experiência. Abre sua Bíblia.